Você já sentiu que, mesmo após clamar por proteção dos arcanjos, as portas espirituais continuaram fechadas? Como se suas orações batessem em um muro invisível e retornassem vazias? Há um motivo para isso. E hoje vou revelar algo que poucos conhecem. Um erro fatal que milhares cometem diariamente ao invocar os arcanjos. Um erro que não apenas anula sua proteção espiritual, mas pode estar abrindo brechas para energias que você jamais desejaria em sua vida. O que vou compartilhar agora pode parecer assustador, mas é absolutamente necessário. Prepare seu coração, pois o que você aprenderá nos próximos minutos pode transformar completamente sua conexão com os mensageiros celestiais. Conheci Clara em 2019, durante um retiro espiritual nos arredores de Minas Gerais. Uma mulher de fé inabalável, professora de ensino médio, sempre dedicada à sua família e à sua espiritualidade. O primeiro detalhe que notei em Clara foi seu olhar. Profundo, quase transparente, mas carregando uma sombra de preocupação que ela tentava disfarçar com sorrisos rápidos e conversas sobre o clima. Clara tinha um ritual diário que mantinha há mais de uma década. Toda manhã, antes do sol nascer, ela acendia uma vela branca em seu altar improvisado, espalhava algumas gotas de óleo essencial de sândalo pelo ambiente e recitava orações aos arcanjos, pedindo proteção para si e seus 2 filhos pequenos. Enquanto outros mal conseguiam sair da cama àquela hora, Clara estava de pé, determinada, acreditando firmemente que sua consistência seria recompensada com proteção divina. Durante anos, ela sentiu que esta prática a fortalecia. Havia uma sensação de paz que a envolvia, como um abraço invisível que a acompanhava durante todo o dia. Seus colegas de trabalho frequentemente comentavam sobre a aura de tranquilidade que Clara emanava, mesmo nos dias mais caóticos na escola onde lecionava, até que, gradualmente, sua vida começou a mudar. Primeiro foram pequenos acidentes domésticos, uma queda inexplicável na escada que resultou em um pulso torcido. Uma panela que escorregou de suas mãos, queimando levemente seu antebraço. Em seguida, vieram os pesadelos recorrentes, sempre envolvendo figuras aladas, distorcidas, que a observavam do alto de um céu escurecido. Seus filhos, de 7 e 9 anos, passaram a relatar visões de sombras pelos cantos da casa. "Mamãe, tem alguém me olhando do corredor?", dizia o mais novo, com olhos arregalados de medo. O mais velho, geralmente cético e racional para sua idade, começou a dormir com a luz acesa, jurando que via silhuetas se movendo pelas paredes quando tudo estava escuro. Clara intensificou suas orações, desesperada por proteção. Acrescentou novos elementos ao seu ritual. Cristais que comprou de um vendedor especializado na internet, mantras que encontrou em um site esotérico, invocações mais específicas aos arcanjos, chamando-os pelos nomes que acreditava serem poderosos. Mas quanto mais ela rezava, mais as perturbações aumentavam, como se cada nova oração abrisse mais uma pequena fresta para algo que não deveria entrar. Em uma noite particularmente difícil, Clara acordou às 3 da manhã com uma sensação opressiva sobre o peito. A sensação era tão física que seu primeiro pensamento foi de um ataque cardíaco, uma pressão esmagadora que dificultava sua respiração. A temperatura do quarto havia caído drasticamente, apesar do verão quente lá fora. Seu corpo tremia, mas não conseguia se mover para puxar o cobertor. Enquanto tentava respirar, viu uma figura imponente aos pés de sua cama. Não era um anjo de luz como ela esperava, mas uma presença distorcida, uma imitação sombria
dos arcanjos que ela tanto invocava. A figura tinha asas, sim, mas não eram as asas luminosas descritas nos textos sagrados. Eram estruturas quase metálicas, retorcidas, que faziam um ruído sutil ao se moverem, como o sussurro de folhas secas. Foi nesse momento de terror que Clara percebeu. Por anos, ela esteve abrindo portas espirituais, mas não da maneira correta. O que ela desconhecia, e o que milhares ainda desconhecem, é que existem protocolos espirituais específicos, hierarquias celestiais e formas precisas de invocação que, quando ignoradas, podem transformar um pedido de proteção em um chamado para energias que se fazem passar por arcanjos. Existem 3 erros fatais que a maioria das pessoas comete ao invocar os arcanjos para proteção. Erros que não apenas anulam o pedido, mas abrem brechas espirituais perigosas que podem levar anos para serem fechadas novamente. E o mais alarmante, esses erros são repetidos diariamente em milhares de lares, por pessoas bem intencionadas que apenas desejam proteção. O primeiro erro é a invocação sem hierarquia divina. Muitos se dirigem diretamente aos arcanjos como se estes fossem a autoridade máxima do universo espiritual. Como se bastasse contratar um arcanjo para resolver seus problemas. A verdade espiritual que poucos conhecem é que os arcanjos são mensageiros, servos do Altíssimo. Eles não atuam independentemente, mas sob orientação divina, como está escrito em Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Este versículo revela a verdadeira natureza dos seres angélicos. Eles são enviados, não convocados. Iniciar uma oração diretamente a um arcanjo, sem reconhecer a soberania divina, é como tentar entrar em um palácio ignorando os guardas na porta principal e os protocolos estabelecidos. Não apenas seu pedido será barrado, mas abre-se uma oportunidade para que entidades que se fazem passar por arcanjos interceptem sua comunicação. Pense nisso como uma ligação telefônica para um número errado. Mas neste caso, quem atende pode fingir ser quem você procura, ganhando sua confiança gradualmente. É assim que muitos abrem brechas em seu campo energético sem perceber. O segundo erro é a invocação por nome incorreto ou incompleto. Os nomes dos arcanjos não são simples designações. Eles carregam vibrações específicas, códigos espirituais ancestrais que remontam à própria criação. Miguel, por exemplo, não é apenas Miguel. Seu nome completo na tradição hebraica é Micael, que significa quem é como Deus. Cada sílaba carrega uma frequência específica que, quando pronunciada incorretamente ou de forma incompleta, pode distorcer completamente o chamado. Gabriel, cujo nome completo é Gabriel, significa força de Deus, ou Deus é minha força. Rafael, significa cura de Deus ou Deus cura. Uriel, significa luz de Deus ou Deus é minha luz. Cada nome é um código vibratório específico, uma chave para um portal específico. É como discar um número de telefone com um dígito errado. Você não alcançará quem deseja, mas poderá conectar-se com quem nunca pretendeu. No reino espiritual, essa conexão equivocada pode ter consequências duradouras. O terceiro e mais perigoso erro é a invocação sem a devida preparação espiritual. Muitos buscam proteção dos arcanjos enquanto suas vidas estão repletas de ações contraditórias. Invocam proteção enquanto alimentam pensamentos e emoções negativas. Pedem luz enquanto mantêm hábitos que os mantêm nas sombras. É como pedir a um guarda-costas que o proteja, enquanto você mesmo abre todas as portas da sua casa durante a noite. A proteção não pode ser eficaz se quem a busca não está alinhado com sua própria segurança.
Este foi exatamente o erro de Clara. Ela rezava fervorosamente todas as manhãs, mas durante o dia alimentava medos, ressentimentos e inseguranças. Ela pedia proteção, mas vibrava em uma frequência incompatível com o que buscava. Mas Clara não está sozinha nesta jornada de descoberta. Mateus era um empresário bem-sucedido de São Paulo, dono de uma construtora que havia crescido rapidamente nos últimos 5 anos. Após fechar um grande contrato que desagradou competidores poderosos, começou a receber ameaças veladas em reuniões e, posteriormente, ligações anônimas em sua casa. O medo se instalou. Primeiro, contratou segurança, física, câmeras, alarmes, até um guarda particular. Mas a sensação de vulnerabilidade persistia, especialmente à noite, quando ficava sozinho com seus pensamentos e preocupações. Foi quando, navegando pela internet em uma dessas noites de insônia, Mateus encontrou diversos sites que prometiam proteção espiritual garantida através dos arcanjos. Sem orientação adequada e movido pelo desespero, encontrou algumas orações poderosas aos arcanjos e passou a recitá-las todas as noites, antes de dormir, com a mesma determinação que aplicava em seus negócios. Por 3 meses, nada aconteceu. Nenhum sinal, nenhuma sensação diferente, nenhuma mudança perceptível. As ameaças continuavam e sua ansiedade só aumentava. Mateus começou a duvidar de tudo, da eficácia das orações, da existência dos arcanjos, até mesmo de sua própria fé, que sempre fora mais cultural que verdadeiramente vivida. Até que, em uma viagem de negócios a Belo Horizonte, Mateus acordou no meio da noite em seu quarto de hotel com uma presença ao seu lado. Não era um sonho. Ele havia acabado de checar seu celular. Estava plenamente consciente. A presença era simultaneamente assustadora e atraente, uma contradição que o deixou paralisado na cama. Uma figura que se apresentou como o arcanjo da proteção, sem mencionar um nome específico, prometeu guardá-lo de todos os perigos, resolver seus problemas com os concorrentes e até mesmo expandir seus negócios para além do que ele imaginava. Tudo o que pedia em troca era um pequeno ritual de agradecimento. Assustado, mas desesperado por segurança, Mateus seguiu as instruções. O ritual parecia inofensivo. Algumas velas em posições específicas, palavras estranhas em um idioma que não reconhecia e um símbolo desenhado em um papel que deveria carregar consigo. O que ele não sabia é que aquilo não era uma conexão com um arcanjo, mas um pacto com uma entidade que se passava por um ser de luz. Nas semanas seguintes, Mateus notou mudanças surpreendentes. As ameaças cessaram misteriosamente. Um de seus principais concorrentes sofreu um acidente que o afastou dos negócios. Contratos que estavam emperrados começaram a fluir com facilidade incomum. Portas se abriam como por mágica, mas havia um preço sendo cobrado silenciosamente. Sua saúde começou a deteriorar de formas sutis. Primeiro, insônia crônica. Mesmo exausto, não conseguia dormir mais que 2 ou 3 horas por noite. Depois, crises de ansiedade que surgiam do nada, mesmo em momentos de aparente tranquilidade. E o mais perturbador, impulsos violentos, que nunca havia sentido antes. Vontades súbitas de agredir pessoas durante discussões triviais. Sua proteção material veio ao custo de sua integridade espiritual e emocional. O que parecia uma bênção revelou-se uma armadilha sofisticada. Foi quando Mateus cruzou meu caminho em um congresso de empresários onde eu dava uma palestra sobre equilíbrio entre sucesso material e espiritual. Ele me procurou após o evento, visivelmente abalado, em um estado de quase colapso. Após ouvir sua história, reconheci imediatamente o padrão. Ele não estava sendo protegido, estava sendo consumido gradualmente por algo que se alimentava de sua energia vital.
Música transiciona para um tom de revelação, suave aumentando em intensidade. A verdade que poucos conhecem e que tanto Clara quanto Mateus descobriram da maneira mais difícil é que os verdadeiros arcanjos operam sob leis espirituais específicas. Eles não são entidades que podem ser simplesmente convocadas como servos à nossa disposição, prontos para atender nossos desejos e necessidades. Os arcanjos respondem a uma frequência espiritual específica que só pode ser alcançada quando nos alinhamos com os princípios divinos. Eles reconhecem a vibração da verdade, da pureza de intenção, da humildade autêntica. E mais importante, eles respeitam a hierarquia celestial. Eles não vêm a nós diretamente, mas através da permissão divina. No Salmo 91:11 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Note a estrutura desta promessa. A ordem vem de Deus, não de nós. Os anjos guardam aqueles que Deus ordena que guardem. Nossa parte não é ordenar ou comandar, mas nos posicionar corretamente para receber esta proteção. A verdadeira invocação dos arcanjos para a proteção envolve 3 elementos fundamentais que foram ignorados tanto por Clara quanto por Mateus e que continuam sendo ignorados por milhares de pessoas que buscam proteção espiritual. Primeiro, a humildade espiritual. Reconhecer que não comandamos os arcanjos, não os controlamos, não os manipulamos com rituais ou palavras específicas. Nós pedimos intercessão através deles para o Criador. Os arcanjos são mensageiros e guardiões, não servidores pessoais que podemos invocar a nosso bel prazer. Esta humildade espiritual significa compreender nosso lugar na hierarquia cósmica. Somos criaturas buscando conexão com o Criador e os arcanjos são facilitadores desta conexão, não seu substituto. Segundo, a pureza de intenção. Buscar proteção não apenas para nosso conforto físico ou segurança material, mas para nosso propósito espiritual maior. Quando nosso pedido de proteção está alinhado com nossa missão de vida, com nosso crescimento espiritual, com o bem maior, ele ressoa em uma frequência que os verdadeiros arcanjos reconhecem e respondem. Mateus buscava proteção por medo, por autopreservação, sem qualquer consideração pelo impacto de suas ações nos outros. Sua intenção estava contaminada pelo ego, pelo desejo de dominação e segurança a qualquer custo. Esta frequência não atrai arcanjos verdadeiros, atrai entidades que se alimentam deste mesmo medo e desejo de controle. Terceiro, e mais importante, o alinhamento divino. Viver em concordância com os princípios espirituais que ressoam com a frequência angélica. Isso significa que nossas ações diárias, nossos pensamentos constantes, nossas palavras e escolhas devem refletir os valores que dizemos buscar proteção para manter. Clara rezava por proteção enquanto alimentava medos e ressentimentos. Mateus pedia segurança enquanto construía um império baseado em competição agressiva e táticas questionáveis. Ambos estavam em profunda contradição vibracional. Pediam luz enquanto caminhavam voluntariamente nas sombras. O alinhamento divino não exige perfeição. Todos somos seres em evolução, mas requer consciência e esforço genuíno para viver de acordo com os princípios espirituais que professamos. É esta coerência que cria o campo energético adequado para a verdadeira proteção angelical. Quando Clara entendeu estes princípios, ela modificou completamente sua abordagem. Não mais tentava convocar arcanjos com rituais específicos, mas se colocava em posição de receptividade à proteção divina através deles. Suas orações mudaram de comandos para pedidos humildes. Sua vida diária passou a refletir mais fielmente os valores que buscava em suas preces.
Os resultados foram surpreendentes em sua rapidez e profundidade. Em uma semana, as perturbações em sua casa cessaram. O ar pareceu ficar mais leve, como se uma pressão invisível tivesse sido removida. Em um mês, seus filhos não mais viam sombras ou sentiam presenças inquietantes. O mais novo voltou a dormir tranquilamente, sem os pesadelos que o atormentavam. Em 3 meses, Clara experimentava um nível de paz que jamais havia conhecido, mesmo nos tempos em que suas antigas orações pareciam funcionar. Não era apenas ausência de perturbação, era uma presença positiva, uma sensação de estar amparada, protegida não por sua própria força ou rituais, mas por algo muito maior que respondia à sua nova frequência espiritual. Mateus teve um caminho mais desafiador. O vínculo que havia estabelecido com a entidade que se passava por arcanjo exigiu um processo de desconexão consciente e deliberado. Foi necessário reconhecer o erro, assumir a responsabilidade pela escolha feita e iniciar um processo de purificação espiritual que durou quase 1 ano. Seus negócios sofreram durante esse período, não porque a proteção verdadeira seja menos eficaz que a falsa, mas porque parte de seu sucesso estava baseado na manipulação energética que agora recusava. Foi um período de reconstrução, de redefinir o que significava prosperar com integridade. Hoje, tanto Clara quanto Mateus compreendem que a verdadeira proteção dos arcanjos não vem de rituais específicos, palavras mágicas ou invocações secretas. Ela vem de um alinhamento genuíno com a fonte original de toda a proteção. Os arcanjos são canais, não a origem. São mensageiros, não o mensageiro principal. Agora, quero compartilhar com você a forma correta de se conectar com a proteção dos arcanjos. Não é uma fórmula mágica ou um ritual secreto. É uma abordagem baseada nos 3 princípios que acabamos de explorar: humildade espiritual, pureza de intenção e alinhamento divino. Esta é a oração que ajudou Clara a transformar sua experiência, a mesma que orientei Mateus a utilizar durante seu processo de recuperação. Uma oração que respeita a hierarquia celestial, reconhece os nomes sagrados em sua totalidade e posiciona seu espírito em alinhamento com a verdadeira proteção. Pai Celestial, em Tua infinita sabedoria e amor, reconheço Tua suprema autoridade sobre toda a criação. Humildemente peço que, através de Teus mensageiros sagrados, Micael, o príncipe das hostes celestiais, Rafael, o curador divino, Gabriel, o mensageiro da verdade, e Uriel, a luz de Deus, Tua proteção divina me envolva. Que meu corpo, mente e espírito sejam purificados e alinhados com Tua vontade perfeita, para que eu me torne um vaso digno da Tua proteção. Não pela minha vontade, mas pela Tua. Amém. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras, é um posicionamento espiritual. Note como ela começa reconhecendo a autoridade suprema do Criador. Observe como ela não ordena ou comanda os arcanjos, mas pede humildemente sua intercessão. Veja como ela reconhece os nomes completos, respeitando a vibração específica de cada um. E, finalmente, perceba como ela coloca a vontade divina acima da vontade pessoal. Recite-a não com expectativa de comando, não como quem aciona um interruptor, mas com reverência e gratidão. Não como quem exige um serviço, mas como quem se abre para receber uma dádiva que já foi prometida àqueles que se alinham corretamente. Mas lembre-se, a oração é apenas o começo. Ela estabelece a intenção, abre o canal, define o tom da conexão. O verdadeiro trabalho está na vida que você vive após fechar os olhos e dizer amém. É na coerência entre suas palavras de oração e suas ações diárias que a verdadeira proteção se manifesta. Se você estiver enfrentando
Perturbações espirituais após invocar arcanjos incorretamente, como Clara e Mateus enfrentaram, não se desespere. O primeiro passo é reconhecer o erro, não com culpa paralisante, mas com a consciência clara de quem deseja corrigir o curso. O segundo passo é purificar seu espaço e seu campo energético. Abra janelas e portas, permitindo que o ar circule livremente em sua casa. Use sal grosso nos cantos da casa, não como um ritual supersticioso, mas como um símbolo físico de sua intenção de purificação. Acenda uma vela branca, representando sua busca por clareza e verdade, e principalmente silencie seu espírito em humilde contemplação. Reserve momentos de silêncio absoluto, sem pedidos, sem demandas, apenas escutando. Este silêncio receptivo é muitas vezes mais poderoso que as mais elaboradas orações. Você sente que pode estar invocando os arcanjos de forma incorreta? Os sinais são claros e muitas vezes sutis. Proteção que parece funcionar apenas temporariamente, seguida de períodos de maior vulnerabilidade. Sonhos perturbadores envolvendo figuras que deveriam ser benéficas, mas que causam desconforto. Sensação de presença quando está sozinho, especialmente em momentos de fragilidade emocional. Mudanças de comportamento inexplicáveis, maior irritabilidade, pensamentos obsessivos, impulsos estranhos, ou simplesmente uma intuição persistente de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece estar funcionando. Se você identificou qualquer desses sinais, comece hoje mesmo a aplicar o que aprendeu. Interrompa imediatamente qualquer ritual ou invocação que tenha aprendido de fontes duvidosas. Restabeleça a conexão correta, baseada nos 3 princípios fundamentais. Pratique a oração que compartilhei, não mecanicamente, mas com profunda consciência de cada palavra e seu significado. A verdadeira proteção dos arcanjos não é apenas um escudo contra o mal. É um alinhamento com a luz divina que transforma seu ser por completo. Não é apenas sobre afastar o que não deseja, mas sobre atrair e incorporar o que realmente busca em sua jornada espiritual. Clara descobriu isso quando percebeu que, além da ausência de perturbações, sua vida estava sendo preenchida com sincronicidades positivas, encontros significativos e um senso renovado de propósito. Mateus experimentou quando, após o difícil período de purificação, seus negócios começaram a prosperar novamente. Não através de manipulação ou medo, mas através de parcerias genuínas e inovação criativa. A verdadeira proteção não apenas afasta o negativo, ela amplifica o positivo, não apenas defende, ela expande, não apenas preserva, ela transforma. Se este ensinamento tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa estar invocando proteção de forma equivocada. Esta não é apenas uma informação espiritual, é um alerta potencialmente transformador. Lembre-se, não estamos apenas buscando segurança, estamos buscando transformação espiritual. Deixe nos comentários sua experiência. Você já sentiu a verdadeira proteção dos arcanjos? Ou percebe agora que pode estar cometendo algum desses erros fatais? Suas histórias podem iluminar o caminho de outros que estão enfrentando desafios semelhantes. E se você está no meio de uma batalha espiritual agora, saiba que não está sozinho. A mesma luz que guiou Clara e Mateus para fora da escuridão está disponível para você. Não através de fórmulas secretas ou rituais complexos, mas através da simples e profunda reconexão com a verdade espiritual que sempre esteve ao seu alcance. Que a luz dos verdadeiros mensageiros celestiais ilumine seu caminho, que a proteção autêntica envolva sua vida e que sua jornada espiritual seja guiada não pelo medo, mas pela confiança na ordem divina que sustenta todas as coisas. Até o próximo vídeo,
onde continuaremos explorando os mistérios do reino espiritual com reverência e sabedoria.